A gente tem algumas pessoas que têm passado por enfermidade na nossa igreja. Eu estou pedindo para todos estarem orando. A mãe da Esther, do Cris e do Davi, ela teve um derrame durante essa semana, né, e ela está hospitalizada. Está pedindo para Deus estar curando a vida dela. E tem também o senhor André, um diácono que sofreu um acidente, né, e ele está passando muito mal no hospital também, né? Está orando por essas duas pessoas. Você possa lembrar durante a semana de estar orando por eles também, ok? Né? A INC, eu queria que esse nome ficasse encravado na cabeça e nos corações de todos nós, para que a gente pudesse entender como funciona, o que é e como que nós como igreja estamos pensando para transformar essa estratégia de igreja em uma realidade. Então a INC, ela é o que a gente chama de igreja nas casas. Igreja nas casas, né? INC, igreja nas casas. Uma outra ideia da INC também, que talvez veio muito a calhar em relação à nossa igreja, uma igreja que tem muitos empresários aqui, é que a gente pode considerar o nome INC como incorporation, né? Em inglês eles chamam de incorporation, que tem a ideia de incorporação, de empresa, mas que no literal da sua palavra, a ideia de incorporação, significa o quê? Partes unitárias se juntando para formar um corpo. Incorporação é transformar peças e membros em um corpo. Então essa realmente também é a filosofia, a ideia da INC. A INC já foi chamada de G12, já foi chamada de grupo familiar, de small group, já foi chamada de condomché, vários nomes que você pode dar para essa reunião de pessoas. Mas ela tem uma peculiaridade, ela tem algo que faz dela algo diferente do grupo de amigos que você faz um churrasco e sai para beber. É diferente. Tem alguma coisa que faz essa reunião de pessoas se tornar algo diferente daquela reunião de amigos que você vai jogar bola, que você sai com as suas amigas para tomar um chá, um café, que você sai com seus amigos para ter uma janta junto, uma reunião de vinho, né? Tem algo diferente numa reunião dessa. O que faz a diferença dessa reunião de amigos, que na verdade a INC também é uma reunião de amigos, mas que é uma reunião de amigos um pouco especial, talvez porque a INC, como eu falei na semana passada, ela é uma formação intrínseca de uma proporção menor do que a gente vive da própria igreja. Se você olha para uma igreja, o que uma igreja precisa ter? Ela precisa ter um setor educacional, ela precisa ter um culto, ela precisa ter evangelismo, ela precisa ter serviço social, ela precisa ter missões e ela precisa ter comunhão. Então, de uma proporção bem pequena, em 12 pessoas, em 10 pessoas, em 8 pessoas, todas essas características da igreja, elas precisam estar presentes na nossa INC. Então essa reunião de pessoas que a gente tem, ela tem um propósito, o propósito de ser uma pequena igreja, né? Hoje até estava conversando, né, com uma irmã muito, muito querida, e ela falou assim, mas a igreja nas casas não era para ser feita só quando você não tem igreja? Tipo, se você não tem igreja, você faz a igreja na casa. Mas já que a gente tem igreja, para que a gente vai fazer a igreja nas casas, né? E hoje eu vou explicar isso para vocês. Semana passada também, desculpa estar falando muito rápido, mas assim, o que eu estou fazendo nessas 4 semanas, eu estou separando 10 minutos, 15 minutos mais ou menos, para dar uma parte técnica. Essa aqui é a parte técnica, tá? E depois que acabar a parte técnica, eu vou entrar no sermão propriamente dito, na palavra que vai desafiar você a viver a vida cristã, que vai desafiar você a andar nos caminhos do Senhor, e aí é a parte mais espiritual da coisa. Agora é uma parte um pouquinho mais técnica, por isso que eu estou falando como funciona e por que a gente está usando esse ministério da INC. Então semana passada eu falei para vocês que nessa INC existe 4 pilares. Os 4 pilares da INC são o propósito da igreja, o discipulado, os ministérios e a liderança que serve. Para que a INC possa funcionar, ela precisa de pilares, ela precisa de sustentação.
Quando você constrói uma casa, para você levantar um outro andar, você precisa de ter pilares, você precisa de ter esteios que segurem, né? Se você vê aqui nessa parede aqui, essa aqui é um pilar, esse outro é um pilar. Então os pilares que seguram esse teto, senão esse teto ia ter caído na nossa cabeça. Ou seja, as bases que fundamentam a INC são o propósito da igreja. Qual que é o propósito da igreja? Por que a igreja foi formada? Né? Não vou falar isso de novo, falei isso semana passada. Então você pode entrar no YouTube, lá no I4 Mensagens, e você vai entender qual é o propósito da igreja. Hoje a gente vai falar sobre o discipulado, mas também a gente tem os ministérios, a gente tem áreas dentro da igreja que funcionam e que precisam funcionar. Assim como uma empresa tem o pessoal que vende, tem o pessoal que fabrica, tem o pessoal que gerencia. Então assim também a INC, como um ministério, ela precisa ter outros ministérios dentro. E não existe INC se não tiver líderes. Eu preciso de líderes que se disponham a falar assim: não, eu quero abrir a minha casa, ou eu quero ajudar na liderança de uma INC, eu quero fazer essa INC funcionar. Inclusive, falando em líderes de INC, líderes que servem, a gente tem usado essa estratégia. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Não é um negócio assim, copia e cola, né? A gente não está pegando o modelo dos Estados Unidos e transformando isso aqui numa realidade americana para o nosso meio. Não, a gente está tentando fazer uma adaptação muito cultural dessa filosofia ministerial que é a igreja nas casas. A gente realmente aprendeu isso lá em Houston, nos Estados Unidos, numa igreja coreana-americana que tem tido muito sucesso nesse ministério. E eles, como parte do ministério INC deles, eles querem proclamar esse tipo de estrutura eclesiástica para outras igrejas. Então assim, existem dois seminários que eles oferecem por ano. Em maio, tem o seminário dos pastores, que só vão os pastores evangelistas para aprender sobre a INC. E em outubro, daqui um mês e pouco, né, vai ter o seminário dos líderes que servem dentro da INC. E eu queria convidar alguns aqui para ir lá para Houston. Não vou pagar tudo, eu queria te pagar tudo, mas assim não dá, né? Mas assim, a gente vai ajudar com uma parte, mas a gente queria muito que você fosse para lá. Porque quando você vai no seminário INC lá nos Estados Unidos, é muito interessante. Essa igreja chamada New Life Fellowship, eles inserem você dentro de uma house church, de uma INC, e lá você entende, assim, realmente vivendo lá dentro, como que funciona, como que lidera, como que eles têm comunhão, como que é o quebra-gelo. É muito interessante. Então se você estiver interessado, você vem falar comigo, ou algumas pessoas eu vou indicar mesmo, vou chegar para você: oi, quer almoçar comigo essa semana? Se eu falar assim, quer almoçar comigo essa semana, já sabe, né? Dançou. Né? Mas assim, a ideia é que eu queria muito que vocês entendessem essa filosofia ministerial da liderança. Mas o assunto de hoje, né, até agora foi só revisão. O assunto de hoje, na verdade, é os 3 eixos. A gente tem 4 pilares e 3 eixos. Essa aqui é a filosofia ministerial da INC, da Igreja nas Casas, né? 4 pilares e 3 eixos. Quais são os 3 eixos? Aliás, o que é um eixo, né? Talvez você um lugar onde você vê essa palavra eixo, talvez seja no seu carro. As mulheres menos, que não tem muito interesse em saber se tem eixo, se tem bandeja, se tem, né? Elas querem dirigir o carro e que o carro seja bom. Mas assim, a gente que entende de carro, a gente sabe que os carros têm eixos. E está tendo um problema muito grande em São Paulo, porque quando você passa pelo pedágio, você paga por eixo. E os caminhões que tem, 6 eixos, 4 eixos, às vezes eles conseguem levantar um eixo do chão. E eles não querem pagar esse eixo que está levantado, mas é um outro problema. A questão é a seguinte: o eixo é aquela peça transversal que segura as rodas. Porque se você não tivesse o eixo, você ia ter muito trabalho para dirigir um carro. Como que você ia dirigir um carro sem eixo? Você ia ter uma caixa gigantesca que você ia colocar as pessoas dentro. Mais fácil, você já foi para a praia, né? Você já foi para a praia bem cedo. Quando você vai para a praia bem cedo, tem uma canoa vindo com os peixes que eles pescaram. Aí eles vão puxar essa canoa para a praia. O que eles fazem? Eles colocam uma tora de madeira no chão.
Aí eles começam a arrastar a canoa naquela tora. Aí tem que parar, porque você tem que pegar aquela tora de madeira, vir para frente, colocar aqui, aí colocar o barco e arrastar de novo. Isso é um transporte sem eixo. Se você não tivesse eixo, você ia ter que arrastar a caixa do carro, e toda hora você ia ter que colocar o tronco lá de novo. Mas porque o carro tem eixo, no eixo fica grudado as rodas. O que serve o eixo? O eixo, na verdade, ele vai fazer você ter melhor desempenho, gastando menor energia. Imagina se você tivesse um tronco, toda vez você colocasse um tronco na frente do seu carro para ele poder andar. Aí talvez você ia andar 50 por hora na marginal. Calma aí, mas tudo bem. Mas a ideia é essa. A ideia é que o eixo é aquilo que facilita as coisas. A gente tem mais desempenho com menos energia. O eixo é o eixo que segura a roda, e porque a gente tem o eixo, é por isso que o carro anda com uma facilidade, que ele pega velocidades altas. Por quê? Porque você tem esse eixo no carro. E dentro da Inc existe um eixo, três eixos que são extremamente necessários para o funcionamento da Inc. E se você tirar um desses eixos, provavelmente a Inc vai funcionar de uma forma irregular, de uma forma ineficiente e incompleta. Então, quais são esses eixos? Os eixos são, primeiro, o culto dominical. Esse culto que a gente está hoje, esse culto que acontece todos os domingos, nesse horário meio esquisito que a gente tem, das 11h50, 11h45, né? E assim, esse culto dominical, ele é extremamente importante para a Inc. Por quê? Porque a gente precisa se reunir uma vez na semana, como corpo, como todos as Incs junto, e a gente vem aqui e a gente participa desse culto. E eu acredito que esse culto tem que ser o melhor culto de todos. A gente está tentando ao máximo fazer o melhor culto, trazer o melhor louvor, trazer a melhor palavra, ter um lugar confortável para você ouvir a palavra, para você sentar, que você pudesse ter um cafezinho antes de entrar no culto. Você vai lá, você toma seu cafezinho, vem aqui entrar no culto, porque o culto é meio que na hora do almoço, e o nosso horário, o relógio biológico fica acusando. Então a gente melhorou o nosso café, para você tomar um café e entrar aqui para não sentir fome. O culto tem que ser algo extremamente bem feito, bem organizado. E você que tem bebê, o nosso culto ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Por quê? Porque nossos filhos precisam comer, a gente precisa cuidar deles também, né? Então a gente tem um culto bem organizado, e a ideia é que esse culto dominical seja o apoio para o próximo eixo, que é a Inc. A Inc é um dos eixos. A Inc, a gente tem os três eixos da Inc, mas a Inc, ela só pode funcionar, ela funciona se a gente tiver um culto dominical. E para você ter um culto dominical, e para você ter uma Inc, você precisa de um negócio que a gente chama de estudo bíblico. O estudo bíblico é necessário para você adquirir conhecimento, para que esses eixos se completem um ao outro. Se eu vou só no culto e eu não tenho uma Inc, eu não estou tendo relacionamento com as pessoas. E na Inc existe cura, na Inc existe a comunhão, as amizades se formam na Inc. E como que eu vou fazer? Amizades eu tenho, mas o que difere a minha amizade na Inc de uma amizade normal? É o estudo bíblico. Porque no estudo bíblico a gente aprende a palavra de Deus, a gente adquire conhecimento, e tendo esse conhecimento intelectual do cristianismo, a gente vai fazer uma reunião diferente, e aí a gente vai se juntar todos no culto dominical, para a gente adorar a Deus e glorificar o nome de Deus. Uma coisa está ligada na outra. Se eu tivesse só Inc, a gente ia ter uma igreja de 10 pessoas. Mas a nossa igreja tem 170 pessoas, 150 pessoas que se reúnem todo domingo aqui só nesse culto. A gente tem outros cultos na igreja também. Mas aí essas 150, elas participam da Inc, mas também elas precisam participar de um estudo bíblico. E foi o que eu falei na semana passada, eu vou continuar falando para vocês. Nós como igreja precisamos de fazer o estudo da palavra de Deus. E assim, na semana que vem, eu vou oferecer para vocês um estudo bíblico. E eu queria saber qual é o melhor horário para você fazer o estudo bíblico. Se é durante a semana à noite, se é domingo um pouco mais cedo. Tem gente que traz as crianças para o setor educacional às 9h30. A gente podia fazer um estudo bíblico às 9h30. Das 9h30 até as 10h30. A gente toma um café junto e vem para o culto.
mas a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Eu já falei com um professor fantástico da nossa igreja, que ele vai dar uma aula muito legal, que eu vou anunciar na semana que vem para a gente. Então a INC, ela precisa de 4 pilares e ela precisa de 3 eixos. E esses são os eixos da INC. A INC precisa funcionar. A INC, o culto dominical e o estudo bíblico. Tá? Acabei. Essa é a parte teórica da INC, tá bom? Eu vou começar a gente vai falar da palavra de Deus. Aqui no seu boletim, eu coloquei esse versículo aqui atrás do seu boletim, que diz assim: eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. João 13:15. Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos desafiar a transformar essa mensagem, essa palavra teórica, em algo prático para as nossas vidas espirituais, para a nossa vida diária, de segunda até o próximo domingo. Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, tira, Senhor, as barreiras, tira, Deus, as nossas distrações, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ser moldados pelo Senhor e ser agentes para influenciar o nosso próximo com a Tua presença através das nossas vidas. Pai, entregamos esse momento nas Tuas mãos e te pedimos, vem com Teu Espírito Santo e fala conosco. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu leio esse versículo que diz, eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz, esse texto ele vem daquela passagem onde Jesus Cristo começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele pega o trabalho mais humilde que tem naquela casa, e ele então põe uma toalha na sua cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Na foto do retiro dos casais vocês viram, os maridos lavaram os pés das esposas naquele retiro. Foi um negócio fantástico, foi quebrantador, maravilhoso assim. Principalmente porque a gente vê o homem, né, que é a figura de liderança, né, os machões e tal, e eles estavam ajoelhados diante da mulher, orando por ela e lavando os pés. E o texto bíblico termina com Jesus Cristo falando assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. João 13:15. E para mim, se eu colocar um tema nesse versículo, se eu colocar algo para a gente pensar, e o que eu queria que a gente pensasse hoje, nessa pregação de hoje, eu queria que você pudesse refletir, sair daqui com uma reflexão muito boa sobre essa palavra que eu tenho para vocês hoje: discipulado. O que é o discipulado? Né? Como eu falei para vocês que dos 4 eixos da INC, o segundo eixo que eu mostrei para vocês era o discipulado. E eu queria que vocês pudessem entender o discipulado hoje. Eu queria que vocês pudessem entender o discipulado talvez da minha própria cosmovisão como pastor e da minha cosmovisão do que eu entendo dentro da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, o que eu entendo sobre esse ministério chamado discipulado. E talvez você está pensando assim: mas esse Joel, ele vai falar sobre discipulado, mas ele não está discipulando ninguém, não está acontecendo discipulado na nossa igreja. E talvez esse paradigma que você tem na sua cabeça, esse seu conceito de discipulado, talvez ele seja mais ou menos alterado, quebra-paradigma do que você acreditava ser o discipulado e que talvez você entenda hoje sobre discipulado. Não estou pedindo para você aceitar a minha verdade como verdade absoluta, não. Mas eu queria que você entendesse o meu modo de ver o discipulado. Então a gente vai ler um texto aqui em Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 3, de 13 a 15, que diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então,
dentro desse texto aqui, existe um pedaço que eu queria que chamar a atenção de vocês. Para que estivessem com eles. Jesus escolheu algumas pessoas para que estivessem com eles. O nome desses caras que eles chamaram, que Jesus chamou aqui, eles eram chamados de discípulos. Os discípulos, eles foram chamados para quê? Para que estivessem com Jesus. O ministério de 3 anos de Jesus aqui na terra, depois que ele foi batizado, ele teve um ministério de 3 anos antes de morrer numa cruz. Nesses 3 anos o que ele fez foi andar com esses homens e mulheres também, mas a gente conta aqui os 12 discípulos, e dentro desse grupo, esse grupo foi discipulado por Jesus. Agora, eu queria que a gente pudesse entender isso, Marcos é um livro fantástico, quando a gente faz teologia, a gente faz o estudo dos evangelhos, Eu não sei, talvez eu nunca tenha explicado isso para vocês, mas assim, os evangelhos eles são muito parecidos, Tem textos que você lê em Marcos, que você lê em Mateus, que você lê em Lucas, às vezes tem em João e tem em Lucas, e você talvez pergunte para você mesmo, para que a gente tem 4 livros se eles são todos parecidos? Ou você pode até dizer que eles são iguais, mas eles não são iguais. Eles têm alvos diferentes, eles têm públicos-alvos diferentes. Eles foram escritos de maneira diferente. E dentro dos evangelhos, que eu acho muito legal, eu gosto muito de Marcos, o evangelho de Marcos, ele foi, dizem nos estudos teológicos, que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, o primeiro a ser escrito foi Marcos. Por quê? Porque Marcos ele é muito simples. Marcos foi escrito num grego muito simples. Quando a gente começa a estudar as línguas originais, o grego, o primeiro livro que a gente estuda é Marcos. Porque Marcos foi escrito para pessoas simples, de uma maneira simples. E uma coisa interessante é que quando escreveu Mateus e Lucas, existe uma teoria de que eles leram Marcos para escrever Mateus e Lucas. E Mateus e Lucas já é um pouco mais complexo. Porque Mateus ele era um publicano, ele tinha uma intelectualidade maior. Lucas era médico. Na verdade, em capítulos, Lucas não é o maior deles. Mas Lucas é o maior evangelho porque os capítulos são muito grandes. Então se eu falar para você, pastor, qual é o melhor livro para eu começar a ler na Bíblia? Marcos. Você não começou a ler a Bíblia ainda? Lê Marcos. Começa por Marcos. E aí, então eles chamam esses 3, de Mateus, Marcos e Lucas, eles chamam de evangelhos sinóticos, porque eles têm algo em comum, eles têm ligações entre eles. João é um pouco diferente. João é um livro que quem escreveu, o discípulo João, ele era chamado por Jesus de o discípulo amado. 120 pessoas andavam com Jesus, 12 eram os discípulos, dos 12 tinha 3 que estavam mais perto, Pedro, Tiago e João, e dos 3 tinha um que Jesus chamava ele de um amado, era João. João, o evangelho de João, quando você lê ele, você vê um evangelho carregado de amor, carregado de paixão. Por quê? Porque João era aquele que andava muito perto de Jesus. Mas Marcos, ele é o mais simples. E eu queria que você pudesse entender esse discipulado que eu estou falando para vocês através do livro de Marcos. Mas eu queria que você pudesse enxergar uma coisa hoje comigo, tá? Existe uma diferença grande entre discipulado e estudo bíblico. No meu ver, tá? Talvez você não concorde comigo, mas eu queria dizer, ao meu ver, do pastor Joel, existe uma diferença entre discipulado e estudo bíblico. Qual é a diferença? A primeira diferença que eu vejo é que o estudo bíblico é adquirir conhecimento e informação. O estudo bíblico é uma aula, por isso que ele chama estudo bíblico. E uma aula, o que é? A aula é aquilo que você teve na sua escola. Você vai para a sua escola, você precisa aprender logaritmo, você precisa aprender o sistema digestivo, você precisa aprender a interpretar um texto, você precisa escrever uma redação, e vem um professor, ele entra naquela sala e ele começa a te ensinar o porquê das coisas e como que as coisas acontecem. É necessário? Claro que é necessário. O que seria da vida cristã se a gente não tivesse estudo bíblico? Sabe o que seria? A gente seria a igreja católica antiga, onde só os padres eles tinham acesso à palavra.
E tudo que eles falavam tinha que ser lei. E tudo que eles falavam você tinha que obedecer. Por quê? Porque só eles estudam. Só eles têm a Bíblia. Então o que eles falam é lei. Hoje não, você tem acesso à palavra, mas você não lê. Hoje, sabe, a facilidade de você ter Bíblia é um negócio fantástico. Eu estava pregando no Amazonas e um índio chegou para mim e falou assim, eu preguei com o meu iPad, né? Eu preguei lá e eu falei, vou abrir a Bíblia. E eu comecei a fazer assim e ler a Bíblia. E o índio, no final do culto, ele falou assim, Joel, pastor, isso aí é uma Bíblia, né? Eu estava com o meu iPad na minha mão e ele falou, isso aí é uma Bíblia? Eu falei, não, isso aqui são 5.000 Bíblias, em várias línguas diferentes. E você tem acesso no seu celular, a qualquer momento da sua vida, você tem acesso à sua Bíblia. Mas quando você pega o seu celular para ver alguma coisa, você não vê a Bíblia. Você vê o Facebook. Você vê o Instagram. Vocês estão rindo, porque é verdade. Dificilmente a gente pega o nosso celular e fala assim, olha, vou ter um tempinho e agora eu vou ler o Marcos. Vou ler o Evangelho de Marcos. Não acontece isso. A gente não faz isso. A Bíblia se tornou algo tão fácil. Antigamente, quando não existia celular, não existia iPad, não existia acesso à Bíblia, a gente carregava uma Bíblia no nosso braço. A gente vinha na igreja com uma Bíblia no braço. Hoje a gente não vem. E eu não estou criticando você não tem problema. Você pode ler a sua Bíblia no seu celular, não tem problema nenhum. Mas antigamente, porque o acesso era muito mais difícil, a gente lia mais. Sabe, quando a gente tem uma certa dificuldade, a gente dá mais valor para aquilo lá. A palavra de Deus, ela tinha mais valor antigamente porque era mais difícil de conseguir. Para você conseguir uma Bíblia, era um negócio complexo. Hoje, ele é o livro mais vendido no planeta Terra. É a Bíblia. E porque o acesso é tão fácil, a gente acaba estudando menos. Mas você precisa do estudo bíblico. Porque se você não tiver um embasamento de conhecimento e de informação, não tem como você viver uma coisa que você só ouve falar dos outros. Então é necessário ter o estudo bíblico? Sim, é necessário. Mas para mim, para o pastor Joel, discipulado não é estudo bíblico. Pode ter dentro de um discipulado, pode ter o estudo bíblico, com certeza, né? Eu faço discipulado com algumas pessoas, mas eu estou lá com a minha Bíblia, né, com o meu celular, e eu sempre falo, eu queria te mostrar um negócio, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu vou abrir a Bíblia dentro do discipulado, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Discipulado para mim é aprender a prática de obedecer e servir a Deus. Discipulado para mim é andar junto. Eu fui discipulado por várias pessoas, e eu discipulo várias pessoas. Para mim, discipulado é andar junto. Por isso que algumas vezes eu chego aqui na frente e eu falo assim, me chama para almoçar essa semana. Eu pago. Me chama para almoçar, eu pago. Porque eu quero passar tempo com vocês. Eu quero estar junto de vocês. Para mim isso é discipulado. Almoçar junto, pescar junto, andar de bike junto, ir para o retiro junto, preparar o boletim junto. Discipulado para mim é andar junto. Eu aprendi isso com o pastor Moisés. Um dia o pastor Moisés estava preparando os diáconos para se tornarem presbíteros. E eu falei para ele, pastor, mas como que você faz, né? Porque como pastor eu também quero aprender como que faz para transformar um diácono em um presbítero. E eu perguntei para o pastor Moisés, o que você faz para você transformar um diácono em presbítero, né? Um cara crente normal para se tornar um master, sei lá, né? Como que você faz, pastor Moisés? Ele falou assim, é simples. Eu ando com eles. E anda mesmo. Anda mesmo. Hoje, falando hoje à noite, a gente vai ter a caminhada dos pastores. Todos os pastores dessa igreja, todos os evangelistas, a gente vai pegar um micro-ônibus, a gente vai até uma cidade de Minas Gerais, a gente vai começar a andar hoje, lá pela meia-noite, 1 da madrugada, e a gente vai andar de domingo até quarta-feira. Por favor, ore por mim. Ore por mim.
E eu não sou o pastor que está em pior estado físico. eu sou um dos melhorzinhos, pessoal. Tem um pessoal que precisa de muita oração. Muita oração. A gente vai andar com o pastor Moisés. A gente vai andar domingo, segunda, terça e quarta. A gente vai andar 4 dias junto, né? Eu chamo isso na minha missão que eu fiz no Amazonas de programa de índio, né? Mas assim, porque ele quer, então a gente tem que obedecer e a gente tem que ir, né? Mas a gente vai andar, e o pastor Moisés, ele tem essa teoria, sabe? Todos os presbíteros, os diáconos que se transformaram em presbíteros, eles fizeram esse tal do caminho da fé. Porque para o pastor Moisés, ele acredita que uma sala de aula não discipula uma pessoa. Uma sala de aula não torna uma pessoa um discípulo, torna a pessoa um aluno. E o que eu estou falando aqui não é transformar pessoas em alunos, mas é transformar pessoas em discípulos de Jesus. E para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa andar com uma pessoa que já está vivendo essa vida de Jesus. Sabe o que eu queria? Eu queria ter uma experiência legal com vocês. Eu não sei se você acredita, mas eu estou falando que é real e que eu já fiz, que é uma coisa chamada expulsar demônio. Eu não estou falando do filme Exorcismo, que a cabeça começa a girar, não, é outra coisa. Existe endemoniamento? Existe. Existem pessoas possuídas por demônio? Existe. E você, talvez, é que nunca aconteceu aqui, espero que não aconteça, mas assim, de vez em quando, eu já tive num culto e de repente uma pessoa saiu pulando da cadeira, se arrastando no chão, queria pegar o microfone do pastor, e queria, não, eu tenho uma coisa para falar, e ela queria pegar o microfone de qualquer jeito. Não vai pegar o microfone de ninguém. Aí o que aconteceu? Uma outra equipe de oração veio, pegou essa senhora, estava num vestido vermelho, lembro até hoje, e a gente levou para uma salinha ali do lado e começou a orar por ela. E ela estava endemoniada. O que você faz nessa hora? O que você faz? Sei lá, eu corro, pastor. Eu saio correndo, abraço meu filho e vou embora dessa igreja e não volto nunca mais. Pode acontecer? Pode. Mas sabe o que eu queria? Do fundo do meu coração, eu queria que um dia isso acontecesse e você visse como eu oro por essa pessoa. Eu queria que você olhasse eu expulsando um demônio. Eu queria muito que você fizesse isso. Eu queria muito que você ouvisse eu orando por uma pessoa doente e ver essa pessoa ser curada. Sabe por quê? Porque nesse momento eu não estou te dando uma aula do que é expulsar um demônio. Eu estou mostrando para você como se age, como se ama uma pessoa que está sofrendo por uma enfermidade e ela precisa de uma ação divina do Senhor e alguém precisa fazer alguma coisa. E eu queria que você visse como eu expulso um demônio. Eu queria que você visse como eu oro por uma pessoa para ela ser curada. Eu queria muito, sabe por quê? Porque para mim discipulado é aprender a prática de obedecer e servir. Um dos discipuladores meus, sabe quem foi? O pastor Daniel. Eu estava olha a buzina dele lá fora. Eu estava com o pastor Daniel, eu era professor do Tchundumbu, dos pré-adolescentes. E ele era o evangelista dos pré-adolescentes. A Edi era aluna, eu lembro disso, né? E a gente estava lá, e um dia acabou o culto e o pastor Daniel tinha falado sobre essas possessões. Eu falei, pastor, não fala essas coisas aqui, daí a gente vai ter que mostrar como que é. E batata, o que aconteceu foi lá atrás, numa salinha lá atrás, apareceu um cara do nada, falando com uma voz esquisita, muito estranha, pedindo umas coisas muito estranhas. O pastor Daniel falou assim, Joel, esse cara está endemoniado, leva ele para a salinha que a gente vai orar por ele. Não, pastor, não faz isso não. Faz, vai lá. Aí eu peguei o camarada, tive que pegar ele meio à força, sabe? E as crianças estavam morrendo de medo, então eu tive que fazer isso rápido. Eu segurei o camarada, falei, vamos orar. Aí eu levei ele para uma sala e a gente começou a orar. Não sabia o que era para fazer. Eu só estava orando pelo camarada, morrendo de medo. E o pastor Daniel falou, segura ele aí que a gente vai orar. Eu lembro que o cara era magrinho, mas imagina aqueles magrinhos, bem magrinho mesmo, assim, acabadinho mesmo. Aí eu pulei em cima dele para segurar. Pessoal, você não acredita, ele me jogava para cima como se eu fosse um balão.
Eu já era grande mesmo, eu tinha mais de 120 quilos. E ele me jogava para cima assim, os caras têm uma força tremenda. E aí eu lutando jiu-jitsu com o cara assim, amarrei ele, segurei ele assim. E aí o pastor Daniel começou a orar. O pastor Daniel não gritou, ele não bateu em ninguém. Eu achei que ele ia bater naquele cara lá para acalmar. Sabe o que o pastor Daniel fez? Ele começou a cantar. Eu falei, camarada, a gente está no meio de uma batalha aqui, você vai começar a orar. E ele, a graça do reino de Deus. Meu camarada, vamos lá, vamos expulsar esse demônio. É para mim e para você. E ele começou a orar, ele começou a amar aquele cara. E de repente o pastor Daniel virou para aquele cara e falou assim, sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Só bastou uma frase. De repente o cara voltou ao normal, começou a chorar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente falou de Jesus para ele, ele aceitou Jesus no coração dele. Eu lembro que naquele dia estava frio, e aquele cara falou assim, puxa, eu estou morrendo de frio, vocês têm alguma coisa para me cobrir? Eu lembro que o pastor Daniel estava vestindo um terno importado que ele tinha, super bonito, era depois do culto. E eu estava com a minha jaqueta da Unip, fala sério, né? E eu nem tinha pago aquela jaqueta, porque eu era da diretoria da Atlética, eu tinha ganhado aquela jaqueta. E aí o cara falou assim, estou com frio. Aí quando eu pensei, minha jaqueta novinha, o pastor Daniel tirou o paletó dele e deu para o cara. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tive que ver, eu tive que estar junto do pastor Daniel para eu poder entender como que era para fazer. E depois eu tive várias, não uma, não duas, várias experiências orando por um endemoniado, e todas as vezes o demônio foi embora. Porque eu aprendi, vendo. Porque eu aprendi a prática de obedecer e servir a Deus. Por isso que eu estou falando para vocês que existe uma diferença entre discipulado e estudo bíblico. Uma coisa depende da outra. Se eu não tiver estudo bíblico, eu vou falar o que na hora da oração? Nem sei o que falar. Mas para eu aprender a viver a vida cristã, eu preciso olhar, eu preciso ver alguém. Eu preciso olhar uma pessoa que já está mais tempo no Evangelho, para eu poder saber o que é para fazer. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma responsabilidade muito grande. Jesus não está aqui para você ver com Jesus o que é para fazer. Jesus não está aqui fisicamente. Ele está espiritualmente, o Espírito Santo dele está aqui, está falando no teu coração, mas ele não está aqui, não dá para ver. Mas ele quer que você imite, através de quê? De outros cristãos maduros. A palavra de Deus fala para Tessalonicenses, ele fala assim, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Veja bem, são duas coisas diferentes. Vocês se tornaram nossos imitadores e vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Elas estão ligadas, mas são duas coisas diferentes. Eu posso passar várias informações sobre a Bíblia, assim como eu falei dos evangelhos hoje para vocês, mas vocês só vão saber expulsar um demônio se você olhar eu expulsando o demônio. Vocês só vão saber orar por uma pessoa para ela ser curada se vocês olharem um pastor, um líder, orando pelas pessoas e fazendo com que através dessa oração essas pessoas sejam curadas. Então o discipulado, ele tem muito a ver com uma palavra que a gente chama influência. Nós precisamos influenciar uns aos outros. Ontem a gente teve a reunião dos casados, dos recém-casados, e lá eu tenho um dos meus melhores amigos, que eu não conhecia muito a esposa dele, mas quando eles se casaram, e esse cara ele é muito engraçado, tudo que ele fala, todo mundo dá só de olhar para ele, as pessoas dão risada. E a esposa dele ficava perguntando, de onde vem tanta besteira que esse cara fala? Aí ela me conheceu, dela falou, descobri. Sabe, a gente pode ser discípulo até nas besteiras, mas assim, eu espero que vocês não absorvam as minhas besteiras, mas que vocês absorvam as coisas boas. Sabe, existe um livro, um dia, lá em Manaus, aliás, eu estava voltando
do Amazonas para São Paulo em 2008. Aí um cara, porque eu morei em Manaus durante 3 anos, e lá em Manaus, esse cara que queria me encontrar, eu andei muito junto com ele ia evangelizar comigo, ele ia atender os pacientes comigo, todo lugar que ele ia na viagem missionária do barco, ele sempre ia comigo. Aí no dia que eu estava voltando para São Paulo, ele me deu um livro, ele falou: pastor, eu queria te dar um livro. Na verdade nem era pastor, mas ele me chamava de pastor. Ele me deu esse livro aqui. John Maxwell escreveu um livro, A Arte de Influenciar as Pessoas. E ele falou assim: pastor, esse livro aqui eu comprei para você porque eu li e eu gostei muito, e tem muito a ver com a sua vida para mim. E aí embaixo está escrito assim: não se chega a lugar, sozinho não se chega a lugar nenhum. E ele foi interessante que ele me deu esse livro, e eu fiquei pensando: puxa, que legal, John Maxwell é um super escritor, esse livro vai ser muito bom, né? Não recomendo, não é um super de um livro, né? Mais ou menos, mas assim, o interessante desse livro foi que ele me deu esse livro, e aí quando eu fui para minha casa, eu abri a contracapa e estava escrito assim: uma coisa eu aprendi com você, tenho que ser crente em qualquer lugar. Querido pastor, mestre, amigo Joel Kay, Manaus, 15 de maio de 2008. Talvez eu tenha influenciado meu amigo falando besteira, e ele só aprendeu as besteiras, mas esse aqui, olha só, eu nem tinha visto isso. Quando eu cheguei na minha casa, eu abri o livro e estava escrito assim: uma coisa eu aprendi com você, tenho que ser crente em qualquer lugar. Isso para mim isso é discipulado. Discipulado é andar junto. A gente precisa andar mais junto. Eu ando junto com algumas pessoas. Tem alguns diáconos que eu ando junto. Eu tenho amigos que eu ando junto. Tem algumas pessoas que eu faço questão de tomar café da manhã toda semana. Segunda-feira eu vou pregar numa loja, e o dono dessa loja, todo domingo, toda segunda-feira ele tem que tomar café da manhã comigo. 30 minutinhos. 30 minutinhos. E isso está sendo discipulado, está sendo um meio de pregar o Evangelho, um jeito de transformar ele em um discípulo de Jesus. No final de Marcos, quando eu estou falando do Evangelho de Marcos, né, mas no final de Marcos, quando Jesus ele já morreu, ele ressuscitou, e ressuscitado ele começa a andar com seus discípulos, tem um texto em Marcos que diz assim, aliás, deixa eu pular esse aqui. Cadê o meu texto? Desculpa, Marcos 16, 14 e 18. Ele diz assim: mais tarde, apareceu os 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus está falando tudo isso aqui porque eles viram. Durante 3 anos eles viram Jesus fazendo. Eles, como eu falei para vocês no começo, uma das coisas que Jesus mais queria é que eles estivessem juntos de Jesus. Andar junto é algo primordial para aquilo que a gente chama de discipulado. E um dos discípulos de Paulo foi Timóteo. Paulo escreve para Timóteo: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e nas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar ou de influenciar os outros. Então, resumindo o que eu estou falando para vocês, os discípulos eles não aprendiam assistindo aulas, mas sim vendo como Jesus agia com as pessoas e como ele cuidava, amava cada uma delas. Para mim, discipulado e estudo bíblico são 2 coisas diferentes. São 2 coisas necessárias, mas para mim elas são coisas diferentes. Então, como eu falei, não citei para vocês, mas existem 3 razões do porquê discipular. Primeiro, a gente discipula porque é uma ordem de Deus. Em Mateus 28 fala: ide por todo mundo e fazei discípulos. É uma ordem de Jesus. Jesus mandou a gente fazer isso. Segunda coisa, Jesus Cristo, ele era o modelo. E se ele era o modelo para os discípulos, hoje eu preciso ser modelo para as pessoas.
A minha vida precisa falar mais do que a minha pregação. Queridos, olha o que eu estou falando para vocês. A minha vida precisa falar mais do que a minha pregação. Hoje em dia não importa muito o cara vir aqui na frente e falar bonito. É muito mais interessante você saber como que ele trata a esposa dele, como que ele mostra amor pela filha dele, como que ele cuida das pessoas necessitadas, quais são os valores que ele tem pelas pessoas que sofrem. Ele tem uma vida de oração, por acaso? A minha vida precisa falar mais alto do que a minha pregação. E você precisa entender isso. Nós precisamos ser modelos uns para os outros. E para terminar, é influência. Nós precisamos influenciar outros. Eu só faço um discípulo bom se ele fizer outros discípulos, na verdade. Por exemplo, eu acredito que o pastor Daniel é um ótimo discipulador. Por quê? Porque ele está fazendo outros discípulos que estão discipulando outros. E o sucesso de um ministério é quando esse ministério continua de geração em geração. Então, pessoal, de tudo que eu falei para vocês, eu fecho com uma frase de Jesus em Lucas 10, capítulo 10, versículo 37. Vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez que a gente está reunido aqui na Tua casa, que a gente está ouvindo a Tua palavra, que a gente está Te buscando, que a gente está Te louvando. Deus, ensina cada um de nós a ser discipuladores, pessoas que discipulam pessoas. A estrutura não cuida de pessoas, pessoas cuidam de pessoas. Nos ensina, Deus, a ser um modelo. Nos ensina, Deus, a obedecer a Tua ordem de fazer discípulos. Nos ensina, Deus, a influenciar e cuidar das pessoas. E eu oro, Deus, para que aqui nessa igreja, aqui nesse culto, nós possamos ter mais tempo juntos. Que seja andando na rua, que seja tomando um cafezinho, que seja andando de bicicleta, que seja caminhando, que seja jogando tênis, pescando, sei lá, Deus. Mas dá uma oportunidade, Pai, para que nós possamos andar mais de perto. Para que através das nossas atitudes, para que através dos nossos valores e conceitos, nós possamos aprender não só o conhecimento e a informação, mas principalmente aprender a Te obedecer e a Te servir com alegria. Obrigado, Deus, pela Tua palavra desafiadora hoje. E eu oro, Pai, para que possamos ser discipulados e para que possamos discipular as pessoas ao nosso redor. Te agradecemos e entregamos essa palavra e esse desafio nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.